Tudo bem, pessoal? Espero que estejam bem. Esta é a segunda parte da nossa discussão quanto a o que é Deus. Quem é Deus? Lembrando a vocês que o intuito deste conteúdo audiovisual não é desrespeitar a fé de alguém, não é agradar ou desagradar e não é nem sequer mesmo influenciá-los ou dogmatizá-los na direção desta ou daquela religião ou de uma visão teológica específica. O intuito deste conteúdo é meramente discursivo, reflexivo, de modo a, quem sabe, servi-los como um parâmetro de comparação e apenas trazer a vocês uma ideia a mais e compartilhar com vocês também dados históricos, o pensamento dos antigos sábios, dos filósofos do passado, tá? De antigos gênios da ciência dos séculos passados, como também o pensamento quanto a esta questão por parte de alguns gênios da ciência e da tecnologia dos últimos séculos e dos últimos anos. Espero que gostem, fiquem comigo até o final, vai valer a pena, tá? É bastante conteúdo, mas espero que realmente possa lhes fazer diferença. Fiz aqui uma coletânea de alguns nomes da história e trago para vocês aqui então seus pensamentos. Compartilharei este conteúdo com vocês. Curtam, comentem, compartilhem com seus melhores contatos e registrem nos comentários qual é a sua visão quanto a Deus. Quem é Deus? O que é Deus? Como dito então, essa segunda parte, eu preparei aqui um texto, tá? Com as ideias destes antigos sábios, não respeitando a ordem cronológica de suas vidas. Espero que curtam esta viagem no tempo através das mentes dos nossos antigos mentores, digamos assim, que tiveram suas sendas, suas sagas ao redor do mundo nos últimos milênios e influenciaram culturas em todo o planeta através da história e das mentes. O que é Deus? Quem é Deus na visão? Vamos começar por Albert Einstein. Acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, e não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens. A palavra Deus não é para mim mais que a expressão e o produto da fraqueza humana. A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Stephen Hawking. Stephen Hawking disse: não há possibilidade de um Deus em nosso universo. Eu acredito que a explicação mais simples é: não existe Deus. Ninguém criou o universo e ninguém dirige nossos destinos. Isso me leva ao profundo entendimento de que provavelmente não existe céu e nem vida após a morte. Temos apenas esta vida para apreciar o grande projeto do universo, e sou muito grato por isso. Deus pode existir, mas a ciência pode explicar o universo sem a necessidade de um Criador. Agora, eu não sei pronunciar o nome deste camarada, no entanto, eu especulo que seja Michio Kaku, físico teórico PhD. Cheguei à conclusão de que estamos em um mundo feito por regras criadas por uma inteligência. Acredite em mim, tudo o que acreditamos existir hoje não faz mais sentido. Para mim, é claro que existe um plano que é regido por regras que foram criadas, moldadas por uma inteligência universal, e não é por acaso. Segundo Buda, Buda enfatiza a ideia de um Deus transcendente e imanente, de Deus
como realidade onipresente em todas as coisas do mundo. E, simultaneamente, um mistério que escapa a qualquer tentativa de determinação. Ainda não acreditava em uma divindade que devesse ser adorada, e sim um guia espiritual com seguidores e suas crenças e práticas. A visão de Isaac Newton. Considero as Escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja qual for. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Então ele disse: no meu telescópio eu via Deus caminhar. A maravilha, a harmonia, a organização do universo só pode ter se efetuado conforme o plano de um ser todo-poderoso e onisciente. A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é ou que pode ser feito. De acordo com Martin Luther King, o nosso mundo depende de uma fundação moral. Deus o fez assim. Deus fez o universo para ser baseado em uma lei moral. Se o homem desobedecê-la, está se revoltando contra Deus. Elon Musk. Vamos dizer apenas que eu concordo com os princípios que Jesus Cristo defendeu e que há grande sabedoria em seus ensinamentos. E eu concordo com esses ensinamentos. Se diz de Elon Musk ser agnóstico. Bill Gates, o fundador da Microsoft. Faz sentido acreditar em Deus. Os sistemas morais da religião, eu acho super importante nós criarmos nossos filhos de forma religiosa. Eu tenho muita sorte e, portanto, devo retribuir ao tentar reduzir a desigualdade no mundo. Isso é um tipo de crença religiosa. Quero dizer, é pelo menos uma convicção moral. Eu acho que faz sentido acreditar em Deus, mas exatamente qual decisão te faz diferente por causa disso, eu não sei. Abraham Lincoln. Eu entendo que um homem possa olhar para baixo, para a terra, e ser um ateu. Mas não posso conceber que ele olhe para os céus e diga que não existe um Deus. Ultimamente estou ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes deste livro, pelo raciocínio, e o resto pela fé. E vivereis e morrereis um homem melhor. Creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deixou ao homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante este livro. E aqui uma frase sarcástica do ex-presidente norte-americano. Deus deve amar aos homens medíocres. Fez vários deles. Tales de Mileto, ou o primeiro filósofo. Pensava que diversos deuses estavam nas coisas do mundo. Dessa forma, a natureza passa a ser considerada como algo divino. O espírito do mundo é Deus, e as coisas têm alma que penetra nelas através da umidade. É também através da umidade que o poder de Deus entra nas coisas e as movimenta. Heráclito de Éfeso. Deus é o Logos, a razão divina, que governa a natureza, a physis. Por isso, ele é representado pelo fogo, que apaga e acende com razão, com medida. A realidade é composta pela dialética de contrários. Estes que subsistem, ora se afirmando, ora se negando num eterno devir. Deus é dia e noite, inverno e verão, guerra e paz, abundância e fome. Mas
toma formas variadas, assim como o fogo, quando misturado com essências, toma um nome segundo o perfume de cada uma delas. Agora, Steve Jobs. Meio a meio. Às vezes eu acho que Deus existe, às vezes não. Eu gostaria de acreditar que há vida após a morte, mas temo que no fim só haja um botão on-off. Um clique, a luz vai embora e você não existe mais. Por isso eu nunca gostei de colocar botões de ligar nos produtos da Apple. Eu quero acreditar na vida após a morte, porque isso faz parte da minha formação budista. Toda a sabedoria que você acumulou, o seu conhecimento, não desaparecerá no nada quando você não existir mais. Friedrich Nietzsche. Ele era ateu. Deus está morto. Não existe qualquer instância superior eterna. O homem depende apenas de si mesmo. O eterno retorno do mesmo. A história não é finalista, não há progresso nem objetivo. Se existem deuses, como poderia eu suportar não ser um deus? Por conseguinte, não há Deus. Ordem Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz baseia-se no panteísmo. Pan significa tudo, Theos significa Deus. Deus está em tudo, tudo é Deus. A mente universal, inteligência cósmica de infinita sabedoria. A consciência do cosmos, que é Deus, permeia todas as coisas. Deus e cósmico são sinônimos. Deus é o princípio universal, cósmico é Deus, e Deus é impessoal. Somente o raciocínio primitivo atribuiu ao infinito características semelhantes às do homem, como sexo ou personalidade. Constitui falha humana comumente expressada a mente finita do homem tentar abarcar o infinito com as suas próprias características limitadas. Para Nikola Tesla, o dom do poder mental vem de Deus. O ser divino, e se concentrarmos nossas mentes na verdade, ficamos em sintonia com esse grande poder. A Terra em si trabalha na mesma frequência. Nikola Tesla era cristão ortodoxo. Thomas Edison era deísta, doutrina que questiona as religiões, dizendo que a razão pode levar a Deus. Na minha opinião, religião alguma deve ser introduzida nas escolas públicas. Toda religião é uma fraude, uma mistificação. Eu não acredito no Deus dos teólogos, mas que há uma inteligência suprema, não duvido. Eu acredito na existência de uma inteligência suprema que permeia o universo. Agora, a visão de Karl Marx, o filósofo. Quanto mais o homem se fia em Deus, tanto menos possui a si mesmo. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. A religião é o ópio do povo. A abolição da religião enquanto felicidade ilusória dos homens é a exigência da sua felicidade real. Marx acreditava que para libertar o homem da religião, de suas ilusões religiosas, é necessário primeiro libertá-lo do tipo de vida que o leva a ansiar pela religião. Ou seja, é preciso mudar o mundo em que o homem precisa de ilusões, livrando-se das flores imaginárias, pode-se colher as flores vivas. A religião é um elemento do mundo da ideologia, ou seja, o produto da atividade da consciência dos homens. Contudo, não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Logo, a religião é um produto de suas relações sociais. Agora vamos conhecer um pouco a mente de Carl Sagan. Um ateu é alguém que tem certeza de que Deus não existe. Alguém que tem provas irrefutáveis contra a existência de Deus. Não conheço essa evidência convincente.
Como Deus pode ser relegado a tempos e locais remotos e causas últimas, teríamos que saber muito mais sobre o universo do que agora para ter certeza de que Deus não existe. Para ter certeza da existência de Deus ou ter certeza da não existência de Deus, parece-me ser os extremos confiantes em um assunto tão cheio de dúvida e incerteza quanto ao inspirar muito pouca confiança do mesmo. Algumas pessoas acreditam que Deus é um enorme homem de pele clara, com uma longa barba branca, sentado em um trono em algum lugar lá em cima no céu, ocupado na contagem da queda de cada pardal. Outros, como Baruch Spinoza e Albert Einstein, consideram Deus como a soma do total das leis da física que descrevem o universo. Eu não conheço nenhuma evidência convincente para a existência de um patriarca antropomórfico controlando o destino da humanidade a partir de um ponto celestial escondido. Porém, seria uma insanidade negar a existência das leis da física. A ideia de que Deus é um gigante barbudo de pele branca sentado no céu é ridícula, mas se com esse conceito você se referir a um conjunto de leis físicas que regem o universo, então claramente existe um Deus. Só que ele é emocionalmente frustrante. Afinal, não faz muito sentido rezar para a lei da gravidade. Confúcio. No confucionismo não há um Deus criador do mundo, nem uma igreja organizada e nem sacerdotes. O alicerce místico de sua doutrina é a busca do Tao, conceito herdado de pensadores religiosos anteriores a Confúcio. O Tao é a fonte de toda a vida, a harmonia do mundo. Bom, pessoal, este é o resumo que eu trouxe para vocês aqui hoje, então, em relação a esta questão que permeia a história da humanidade desde os seus primórdios. Lembrando a vocês que o intuito deste vídeo não é influenciá-los na direção desta ou daquela religião, ou desta ou daquela visão teológica ou cosmológica ou religiosa, num sentido ou no outro, a favor ou contra a crença num ser superior, num ser supremo, num Pai Celestial. Isto sim é de nosso livre-arbítrio, uma natureza cognitiva subjetiva. Então, é o seguinte, curtam, comentem, compartilhem. O que é Deus? Quem é Deus para você na sua vida? Penso que, enquanto humanos, nós não temos uma natureza de evento suficiente para compreender plenamente o que quer que seja ou quem quer que seja o que chamamos Deus. Penso que a nossa natureza, o nosso mundo, o cosmos, o universo, penso que tudo é regido por leis básicas. Penso que o universo é composto de matéria, de potencial, seguindo uma inteligência unificada, transcendental, a qual, para o nosso dicionário, para o nosso vocabulário, talvez seja incompatível. Quer dizer, com as nossas palavras aqui na Terra, enquanto humanos, nunca lograremos êxito ao explicar tamanha magnitude do que é ou de quem seja Deus. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. Esse vídeo ficou um pouco extenso, mas espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Até o próximo encontro e fiquem todos bem. Tenham uma excelente semana.